Hoje eu vou fazer um vídeo para falar um pouco sobre pontos de lubrificação e limpeza da máquina, tá? Eu vou focar mais na parte de baixo da máquina, não vou falar sobre o disco, porque no vídeo anterior que eu fiz, que está aqui no canal, que eu mostrei como desmonta, regula, né? Eu falei um pouco sobre lubrificação. Então eu não vou tocar nesse ponto agora. A minha parte vai ser mais focada nessa parte de baixo da máquina, né? No eixo, para vocês poderem ter uma noção, tá? Do que eu estou fazendo com ela. Utilizo a princípio dois produtos. Um óleo de motor 10W40 da Motul, ele é o 7000, porque esse 7000, porque ele já tem um condicionador de metal na fórmula dele, tá? É um óleo queimado que eu utilizo, mas você pode trocar ele pelo óleo da WD, o modelo 3 em 1, não é o WD normal de spray, tá? E o outro que eu utilizo também é o WD, aí sim, aquele que a gente conhece normalmente de spray da latinha azul, que ele é o desengripante, mantém longe de umidade, né? Eu utilizo ele. Então, o que eu faço? Eu venho com WD, aplico WD em aerosol sobre a máquina, né, para limpar. Venho com papel toalha, tiro o excesso WD, né, limpo a máquina, perfeito. Depois eu venho com esse mesmo WD e aplico ele sobre essas peças metálicas rígidas, né, bem pouquinho, só para manter a conservação dela. São peças que não tem um atrito, né? Você não tem algo que fica tocando direto ou entrando em atrito direto com ela para ter um desgaste, né? Então é a lubrificação mínima só para manter longe a umidade, tá? Agora vamos às peças que têm atrito. Peças que têm atrito na máquina é esse pino daqui, né? Que mantém sempre o DAI na posição correta. Ali quando você sobe o estojo, ele não vai bater na máquina, né? Esse pino central que faz a rotação. Nós temos aqui também o eixo da máquina, tá? O espoletador e esse cantinho aqui dele, essa parte aqui dele, tá? Eu tenho também a peça que segura o espoletador, também gosto de lubrificar ela. Eu tenho aqui, esse eixo daqui, ele tem um buraco como se fosse um C. Eu lubrifico, né? Dou aqui 2 pontinhos de óleo nele. Estou fazendo uma representação de como ele é aqui, né? Que ele é virado para cá, o C é para cá. Eu gosto de colocar um óleo porque ele fica mais ou menos nessa posição assim, para vocês poderem entender, né? Então, essa peça daqui faz isso aqui, ó, nele. Às vezes pode esbarrar, então eu gosto também de lubrificar ele, tá? Lubrificação, gotinhas de óleo, nada de uma quantidade excessiva. Então aqui eu coloco 2 gotinhas de óleo, tá? Nesse pino, 2 gotinhas de óleo nesse eixo daqui. Aqui, nesse pino, né? Nesse C, também 2 gotinhas de óleo. Aqui, uma gotinha de óleo aqui, uma gotinha de óleo aqui. Mais do que o suficiente. Uma outra observação. Eu gosto também de pegar depois o óleo, dar uma gotinha no dedo e passar aqui em volta, tá? Nada excessivo, até para não contaminar a espoleta que a gente vai colocar aqui, tá bom? Então, vou subir aqui ela para falar sobre a lubrificação do eixo. Aqui no eixo eu coloco 8 gotas de óleo, né? Distribuídas ao redor do eixo, tá bom? Então você pode fazer isso daí que vai ajudar a conservar. E eu faço esse processo de limpeza e lubrificação na média aí dos seus 300 disparos, né? 300 cargas, né? Que a gente trabalha com a máquina. Então, recarreguei 300 munições, faço essa limpeza, a lubrificação, ou quando eu vou parar a máquina, né? Eu faço esse processo. Claro que antes desse processo, eu gosto de pegar um pincel, passar porque fica pólvora, né? E aí ajuda esse processo de limpeza um pincel, ou se você tiver um ar comprimido também vai funcionar muito bem, tá? Agora vamos falar sobre a parte aqui debaixo da prensa, né? A parte do eixo do mecanismo dela. Então aqui é a parte inferior da prensa, tá? O que eu faço? Uma gotinha de óleo aqui, do outro lado também. Uma gotinha de óleo aqui, né? Onde tem essa movimentação, uma gotinha aqui, uma gotinha do lado de cá. Aqui é a mesma coisa, uma gota aqui, uma gota do outro lado. Aqui, nesse eixo, tá? Eu não faço nenhuma lubrificação com óleo 3 em 1 da WD, tá? Um óleo mais pesado. Que é só quando eu pulverizei mesmo o WD que eu faço a limpeza dela. Por quê? Porque aqui não é para ter lubrificação, aqui é para ficar preso, né? Então não vou lubrificar com nada. Aqui também eu faço aquela lubrificação só de limpeza e conservação com o WD convencional, tá?
Então aqui não lubrificar, porque tá vendo aqui os dentinhos, ele é para ficar preso, ele não é para mover, tá? Só é para mover essa parte aqui, então onde tem um atrito, eu faço a lubrificação. Bom, agora na parte aqui, de novo, superior da máquina, né? Eu vou responder um comentário que eu tive, acho que foi do Vitor, no canal, que ele deixou uma pergunta falando sobre a minha quebra, né, do espoletador. Tive uma quebra no espoletador, e esse aqui é o large, que tá novo ainda, né? Esse aqui é o small que quebrou, tá? Então, eu tive uma quebra nessa parte daqui. Acredito que a lubrificação não evitaria essa quebra, tá? Porque entendo que isso aqui pode ser um erro na questão de como foi feita a peça, os componentes da peça, que não teve alguma resistência, e aí algum erro de projeto, né? Uma prensa nova pode acontecer, já era esperado, né? Assim como uma arma nova, ela tem alguns erros de projeto que vão ser adequados, consertados ao decorrer do tempo. A prensa também pode acontecer, então já esperava isso, tá? Então acredito que a lubrificação não iria evitar essa quebra. Talvez ela iria ocorrer um pouco mais à frente, tá? Mas evitar, acredito que eu não iria evitar. E uma outra questão também que eu recebi no comentário é sobre a questão do espoletador, né? Que às vezes o espoletador ele prende, tá? E aí, eu acho que foi o Vitor que perguntou sobre isso. E aí o que acontece? O espoletador ele prende quando o shell holder está mal regulado, tá? Se o shell holder tiver bem regulado, ele não vai prender o espoletador, tá? Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte: se o espoletador começou a prender muito, ou seja, ele sobe e sobe junto, né? Ele acaba, deixa eu ver se eu consigo provocar uma pane aqui para mostrar para vocês. Ele acaba subindo junto, é só vir aqui dar um leve ajuste, né, no shell holder, que vai ser o suficiente para ele consertar, tá? Seguindo também aquela questão de lubrificar em volta dele, ajuda a diminuir o atrito, porque provavelmente o atrito da peça com o shell holder, né, do espoletador com o shell holder, que está ocasionando essa trava, tá, da peça. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida que eu consiga responder, eu faço um vídeo ou coloco a resposta direto na dúvida que vocês colocarem aí nos comentários, tá bom? Do canal.